Olá, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Saudade, hein? Logo, logo a gente já vai estar juntinho, né? Eu tenho certeza disso. E vocês? Tudo bem? Hoje a gente vai para mais uma aula. Hoje é Arte na Idade Média, módulo 6. Tá bom, meus queridos? Eu vou tentar não ser muito longa, assim, não ser muito prolixa, na verdade. Mesmo sendo a minha fala um pouco, vai ser um pouco repetitiva, porque na verdade o direcionamento desse período da história da arte, ele teve um direcionamento religioso, né? Então, de alguma forma, ele será repetitivo, tá? Em algumas vertentes. Tudo bem? Vamos lá? Ó, então, a idade, na verdade, foi na Europa a localização de toda essa manifestação artística, tá? Entre os séculos 5 ao século XV, então, quer dizer, 10 séculos aí de história, né? Na verdade, inicia-se com a queda do Império Romano do Ocidente, termina durante a transição para a Idade Moderna, tá? A apostila de vocês, ela traz aqui, né, na verdade, um símbolo da arte na Idade Média, de uma igreja, na verdade, da Idade Média, que é a Catedral, na verdade, de Notre Dame, que ela teve uma celebração dos 850 anos, mas assim, que a gente, é interessante ter essa lembrança, mas a gente também não pode esquecer que dia 15 de abril fez um ano do incêndio da Catedral de Notre Dame. E eu trouxe uma reportagem para a gente ver, tá? Só um minutinho que eu vou colocar. A gente vai lembrar agora de um fato que foi acompanhado pelo mundo inteiro. Hoje faz um ano que um incêndio destruiu boa parte da Catedral de Notre Dame, lá em Paris. O fogo destruiu o teto e também abalou a estrutura e derrubou aquela icônica flecha da igreja, obra-prima do estilo gótico. 400 bombeiros trabalharam 14 horas até que as chamas fossem apagadas. A obra de recuperação está parada por conta da pandemia, mas o governo mantém o prazo de 5 anos para a reconstrução e garante que no dia 16 de abril de 2024 a igreja vai ser reaberta, ainda que incompleta. Daqui a alguns minutos, às 8 da noite na França, 3 da tarde aqui no Brasil, o sino da catedral vai tocar. As badaladas de Notre Dame vão soar no mesmo horário em que os franceses aplaudem todos os dias os profissionais de saúde que trabalham para vencer o novo coronavírus. Então foi só para ilustrar para vocês que fez um ano, né? O presunto mais gostoso, o bacon mais saboroso, aquele frango temperado no ponto certo. Isso daqui não estava na programação. Mas para vocês verem, né? Tudo que é feito assim, em casa acontece. Então aqui, ó, ela celebra seus 850 anos, a construção dedica a Virgem Maria levou 180 anos. Desde 1163, quando começou a construção, né, no local de uma catedral romana, até 1345. Aí pensa agora, a grandiosidade quase, né, e bastante coisa se perdeu, por mais que foi muito rápida a movimentação dos europeus, né, na verdade, assim, nessa ajuda em se recuperar logo a catedral, diferente do que aconteceu lá no Rio, né, do que tem acontecido, do que acontece com a produção artística nacional. É triste isso. Né? Em meados do século XII, uma igreja romana passou a ser muito pequena para a população em Paris, cujo crescimento havia disparado. Então, houve o quê? A necessidade. Então, surgiu o projeto de construir uma imensa catedral de 135 metros de largura e 40 metros de altura, uma testemunha de prosperidade. O século XIII foi considerado um período negro para a catedral. Os líderes religiosos, estimando que coloridos vitrais comiam a luz, substituíam muitos deles por cristais brancos. Aí, com a Revolução Francesa, a catedral foi fechada e nacionalizada. Então, seus tesouros foram roubados e a construção foi usada para armazenar alimentos. Em 1801, a catedral foi restaurada para celebrar o acordo entre França e a Santa Sé, e para a coroação do Napoleão Bonaparte. No período romântico, que enaltecia a expressão artística daquela época, né, a Notre Dame foi vista como interesse. Então, foi então que o escritor Victor Hugo, em seu livro Notre Dame de Paris, publicou em 1831, lançou o grito de alarme, alertando para a história catedral que estava em ruínas. A ressurreição da construção começou em 1844, pelo arquiteto Eugène
Viollet-le-Duc. A restauração, que respeitou materiais, estilos e épocas, se estendeu durante 23 anos. Em 1991, a catedral foi restaurada novamente. Agora pensa, ó, se em 1991 ela foi restaurada, agora ela está passando por uma nova reforma, né? Infelizmente, devido a esse incêndio, né, que ninguém esperava, mas ela vai ficar maravilhosa, mais uma vez, assim como um ícone, na verdade, da arte gótica, ok? Vamos lá? Arte paleocristã. Queridos, estamos falando ali, né? Há cerca de 1000 anos, compreendidos entre o quê? O século V e século XV, marcam chamados da Idade Média, tá? Para a gente ter essa ideia, como eu já comecei falando. Pode ser que o período acontece desde a queda de Roma até o surgimento do Renascimento, tá bom? Então, se a gente quer, assim, na nossa cabecinha, entender nessa linha cronológica, o que vem até onde vai, é tá? Quando a gente fala assim, da queda de Roma até o surgimento do Renascimento, tá? Até, na verdade, o início de ciência, o começar novamente, o quebra de conceitos, um novo pensamento, mas até então, a gente vai falar, assim, de 1000 anos de história, ok? Na Alta Idade Média, período também conhecido como Idade das Trevas, né? Houve vários acontecimentos, né, importantes para o mundo ocidental nessa época. Poderia ser destacada como a mudança do polo cultural também, né, que passou do norte mediterrâneo para a França, Alemanha e Ilhas Britânicas, ou então o trunfo do cristianismo sobre os pagãos e bárbaros. Então a arte passou a representar, em vez do presente momentâneo, ok? A representação da figura humana passou a ser mais deformada. Então, quer dizer, até então, como era representada a figura humana? Vamos pensar. Eu já trabalhei em Egito, regras, rigidez. Aí eu fui para a Grécia, a perfeição. Roma, o real, o naturalismo. E agora? Trabalhei com a deformação. Por quê? Porque o foco era a sociedade, não era a figura humana em si, ok? Era a sociedade cristã como um todo. Passou a ser a salvação e não mais a preocupação mundana. Agora a minha preocupação é o quê? É a salvação. A minha preocupação é o quê? É a religião ou a religiosidade. Certo? O nu foi proibido e mesmo corpos vestidos eram representados sem muita preocupação anatômica. Todo o repertório greco-romano desapareceu, tá? Não tinha mais tudo aquilo, não. Houve interesse profundo pela alma, pela busca por novos fiéis ou algo fervoroso. Não, eu preciso... você quer alguma coisa? Não, vamos lá, vamos em busca de... Eu tenho algo sobrenatural, né? Não é mais agora, assim, algo real, né? A arte era basicamente voltada para assuntos religiosos, foi o que eu falei. Vai ser até um pouquinho repetitivo, né? Alguns teólogos acreditavam que a beleza divina era compreendida pelo fiel a partir do material, tá? Por isso, tantas imagens, né? Mas era o que? Nas pinturas e nos mosaicos. Na arquitetura, as construções foram, aos poucos, se tornando mais leves na estrutura. No entanto, seu aspecto externo, no decorrer do tempo, foi ficando mais carregado. Então, ela começou no jeito e depois ela sobrecarregou na sua estrutura e depois ela foi ficando mais delicada de novo, tá? Na arte da Idade Média, 3 períodos foram sendo notados: o bizantino, românico e gótico, ok? Aqui tem uma divisão legal, ó. A arte no bizantino, mosaico e ícones. Período românico, afrescos e esculturas estilizadas, que na verdade tinha todo um estilo diferente daquela escultura. E no gótico, os vitrais e esculturas mais naturais, mais próximas da realidade, tá? Arquitetura, igrejas com domo central, igreja com arcos. Isso daqui, ó, é interessante depois para vocês estudarem, tá? Esses slides depois eu vou disponibilizar para vocês. Desde o século II até o século XV, a arte produzida ou patrocinada por cristãos recebe o nome do quê? De arte paleocristã. No término do século V, a arte paleocristã deu início ao que seria chamado do período bizantino, né? Os primeiros aparecimentos da arte paleocristã, que data do século II, era uma arte, na verdade, que eram feitas aonde? Em catacumbas, que serviam de cultos, ou melhor, esses esconderijos, porque até então os cristãos eles não podiam cultuar em qualquer lugar, então eles se escondiam nessas catacumbas, eles se escondiam e ali tinha toda essa produção de arte, né? Os primeiros cristãos se basearam na arte pagã para criarem suas imagens, com devidas adaptações para a simbologia e crédulos cristãos.
Foi em Roma que surgiram as primeiras manifestações artísticas do período pré-românico, encontradas em murais e nos interiores dessas catacumbas. Até então não tinha nenhum conhecimento, mas lá em Roma eles encontraram em algumas paredes, algumas pinturas na época paleocristã, que antecede a arte românica, ok? Hoje, no entanto, em muitas religiões, a figura de Cristo, quando a gente pensa em Cristo, a gente logo atrela, ou melhor, a gente faz essa conexão a uma cruz, né? Mas nem sempre, tá? Na época, poucas imagens da cruz eram feitas juntamente com Cristo, porque até então, ó, além de ser um objeto de punição, tá? Ainda estava imensamente relacionado àqueles que cometiam delitos da Roma Antiga. Quer dizer, o que eles faziam com aquelas pessoas que faziam coisas erradas? Eram crucificadas, eram mortas, né? Eles eram ali crucificadas, mortos. Quantos ali na Bíblia, na história, né? Que a gente, não só da Bíblia, mas assim, na história que a gente tem que os romanos, eles crucificavam. Tá? Então, na cabecinha deles, a cruz não era uma forma de simbologia, algo agradável, certo? O fato é que para o período paleocristão, possuir uma cruz poderia ser um grande indicativo de que o sujeito era cristão. E sendo assim, deveria responder por tal escolha, que na época era a condenação à morte. Outra imagem com frequência relacionada ao período é a pomba, que é uma significação que aponta para a pureza. E nas pinturas aparece como uma auréola, como uma fonte de luz. Tem algumas imagens que a gente fala assim da representação pictórica que tem uma simbologia interessante. E ela foi criada, na verdade, que já vem da época desse período paleocristão. O período paleocristão é marcado por grandes perseguições a esses cristãos, né? Apenas com o Édipo de Milão, Constantino I, que aprovou a construção dos templos, né, para esse número crescente de fiéis. A partir do século IV, que os cristãos começaram a construir edifícios maiores. A arquitetura dessas estruturas anteriores não tinha condições de receber o número de fiéis que tinha, né? E muitas vezes as cerimônias e os sacrifícios pagãos aconteciam ao ar livre. Então o edifício passou a ser usado, eram as basílicas. Então aqui era a característica estrutural de uma basílica, tá? Então aqui tem a nave central. Então aqui, ó, lembra que a gente falou um pouquinho, eu falei um pouquinho da cruz agora? Então essa daqui é uma basílica de São Pedro. As primeiras basílicas que possuíam transepto foram construídas em Constantinopla. Nota-se que essas construções começaram a se assimilar a figura da cruz, né? Mesmo porque ao mesmo tempo que anterior ela tinha essa visão de punição, depois a gente já teve esse outro entendimento, até porque depois que eu pude assumir a minha religião, eu pude assumir que eu sou cristão, agora eu já também posso usar essa simbologia, ou melhor, essas imagens, né? E já posso fazer algumas concepções assim. Na verdade, eu pensando nessa figura da cruz, uma vez que a nave central dela passou a ser cortada pelo, né, transepto, mas em Roma também havia basílicas importantes, como Santa Sabina, São João, São Paulo, São Clemente, depois no século VI. Geralmente uma basílica ela ficava logo após uma praça, que era cercada de colunas. O exemplo mais conhecido é essa Basílica de São Pedro, que fica no Vaticano. Na arte paleocristã, o mosaico. Desde a arte romana a gente fala do mosaico, ele foi se aprimorando, é uma técnica, na verdade, decorativa, né? E ele foi se aprimorando, né? São substitutos por áreas coloridas com vidro. A imagem feita com os pedaços de vidro selecionados ficavam limitada a um número restrito de cores e, consequentemente, se distanciava da imagem real. Também não era aquela coisa perfeita, não, tá? Alguns exemplos dos mosaicos paleocristãos podem ser vistos em Santa Constância e Santa Prudenciana em Roma, tá bom? Aqui, ó, aqui tem um mosaico bizantino já, ó. Tem 1500 anos de idade, do imperador Justiniano e do bispo Maximiliano, com aparência severa e sera. Olha lá, cheio de militar por perto. Tá? Ali é um mosaico bizantino já. Então a gente vê aqui. Gente, agora pensa em fazer isso com um monte de pedrinha. Tá? Não é fácil, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a arte bizantina. Arte paleocristã. O que eles produziam? O que eles produziam, o que a gente tem de algumas coisas produzidas, sempre em catacumbas escondidas, tá? Algumas imagens. O peixe, a pomba, a cruz, só andava com cruz, mas tinha medo, podia ser, se andava com você com a cruz, podia ser pego, podia ser morto, tá? Porque eles não podiam se identificar, só depois que assim a religião cristã, né, o cristianismo, ele foi assumido, ele foi aceito, aí esses cristãos, na verdade, podiam realmente assumir. Até então a arte, foi o que eu falei, ela já não tinha liberdade, mas ela sempre foi direcionada para a religião, ok? A arte bizantina, continua essa mesma tendência, essa mesma
esse mesmo direcionamento. Ao Império Bizantino, ou seja, parte do Império Romano do Oriente, né, com sede em Constantinopla, se deve ao termo de arte bizantina devido ao Bizâncio, ok? Que foi um imperador que nomeou a cidade, tá? A arte bizantina tem seu auge no século VI, quando Justiniano ainda era o seu governador. Foi no império dele que aconteceu um período de crise chamada de iconoclastia, ou seja, período marcado pela destruição. Quer dizer, ele não queria imagem nenhuma, ele começou a destruir todas as imagens, a iconoclastia. Então, tudo que tinha imagem, ele começou a detonar, estragar, quebrar, né? Então, na verdade, imagens tidas como santa, tá? Porque, na verdade, eles não acreditavam, eles não queriam... eles não queriam, na verdade, que ninguém adorasse aquilo, né? E isso, o novo período se instaurou e durou até por volta do século XV, então a iconoclastia foi um período muito grande. O papel da arte era de servir ao clero, que se organizava as artes e, consequentemente, ditava a maneira, olha lá, ditava a maneira da execução das obras aos artistas. Então, tem liberdade? Não, né? O clero, na verdade, fazia esse domínio técnico não, que orientava como deveria ser feito, né? Aos artistas, então, apenas a função de simples executores, ok? O imperador tinha um poder político e espiritual, então ele era considerado o quê? Representante de Deus na Terra, né? E por vezes recebia um tratamento imagético diferenciado, ou seja, era representado como um ente santo. Então, quer dizer, olha a auréola, né? Eu preciso colocar algo, mas eu não tenho domínio técnico, consigo representar a terceira dimensão. Eu faço essa auréola, parece um capacete, na verdade, que coloca, né? Parece porque eu não tenho domínio técnico para pintar, tá? No século IV ali, Constantino reconheceu o livre culto àqueles adeptos do cristianismo no Império Romano. Então, de arte paleocristã, ou seja, antes da oficialização do cristianismo, a arte passou a ser considerada uma manifestação cultural do Império, portanto, a arte bizantina, tá? Na linguagem pictórica se destacou a linguagem do mosaico, que além de servir de adorno, melhor, de decoração, ok? Prof, mas tem diferença, você sempre fala essa questão da arte, da gente refletir, que a arte ela é algo a mais. Sim, mas ela conta uma história, ela tem essa função histórica também. Então, assim, a gente não se apega nesses detalhes. Ela teve uma função importante na história da arte, ok? Mesmo que seja usado como adorno, como decoração, tudo bem? Internas nas igrejas, você vê como recurso didático para o fiel, tá? Era por meio dos mosaicos e cenas da vida de Cristo que profetas e imperadores e era contado toda essa história. Então, quer dizer, a arte, ela tinha uma função didática. Hoje, como que eu começo a fase da alfabetização? Tudo bem que a criança, ela através das imagens, sim, não só, mas através do som. Então, eu preciso de usar de alguns recursos, certo? Eu tenho algumas coisas que eu preciso identificar, eu preciso trabalhar. Se eu tenho uma criança com deficiência auditiva, eu tenho que usar outros elementos. O que é a língua de sinais? Então, assim, se eu faço sinais, eu tenho que usar, né? Eu até brinco, eu falo, eu não teria dificuldade nem em me aprender, porque eu já falo bastante, né? Eu utilizo as mãos. Mas a questão, assim, eu preciso ver. Então, assim, as imagens, elas nos ajudam, ela tem a função didática também, tá? Então, ela é importante. As características do mosaico bizantino, pessoas representadas de frente verticalizada, lembra a questão da deformidade? Né? Perspectiva e sensação de volume, quase zero. A questão da perspectiva, tá? Prevalece a cor dourada, o uso do banho dourado, né? O significado, acredita-se a pessoa frente verticalizada em uma maior espiritualidade por meio das imagens. A perspectiva e sensação do volume, ó, never, são ignoradas. Prevalece a cor dourada. Essa cor remete ao ouro, que significa o bem mais precioso na Terra. Ok? As principais características, ficou bem pequenininho, depois eu vou disponibilizar esses slides para você, tá? Destaque para a arquitetura religiosa, influência estética da arquitetura de diversos povos, ok? Presença de pinturas sacras, presença de arcos e abóbadas, eu vou mostrar no próximo slide. Utilização do arco médio, utilização do telhado abobadado, que é arredondado, tá? Contraste entre simplicidade e austeridade dos exteriores e o brilho exagerado dos interiores. Então, quer dizer, lá fora é mais simplificado, mas lá dentro é um exagero de detalhes, né? Ó, com mosaicos e mármores, com o passar dos tempos foram incorporados elementos decorativos na parte exterior também dos edifícios. Entre esses elementos podemos citar
elementos cerâmicos, janelas com molduras. Então, quer dizer, não ficou só para dentro desses templos, né? Dessas igrejas, a decoração apenas interna, externa também. Opa! Aqui, ó, alguns exemplos. Ó, tá vendo aqui fora, dessa igreja de Santa Irene, que fica em Istambul? Aqui fora, a princípio é simplificada, mas dentro é um exagero de detalhes. A de Santa Sofia é um pouquinho mais, assim, detalhada, tá? Que fica em Istambul também. Que fica na Turquia, desculpa. Mas dentro é extremamente rica em detalhes. Aqui são algumas basílicas e algumas igrejas. Veneza, Istambul, Turquia, tá? Arte românica. Então, assim, vamos lá. Agora dá pra gente fazer um pouquinho um contrapeso entre românico e gótico. Simplicidade e ostentação, melhor. Eu não domino técnica, quer dizer, aqui eu não tenho muito patrocínio, aqui na arte gótica eu já tenho um pouquinho mais, tá bom? Vamos começar essa comparação a partir de agora, ok? Entre os séculos 11 e 13 desenvolveu um período artístico que ficou conhecido como românico, mas então não tem nada a ver com arte romana? Não, ele só tem influência no sentido do nome. Ó, o nome se dá por causa de suas construções serem muito similares do período romano, ok? Por favor, não confundam, tá? Porque eu tenho aluno que fala, mas a arte românica é arte romana? Não, não é. A arte, inclusive quando a gente trabalha arte romana, vocês entenderam que a arte romana está atrás da arte na Idade Média, quando a gente faz uma linha cronológica, ok? Antes desse período, cada lugar da Europa fazia um tipo de arte, com características únicas. No período românico, as obras de arte de diversas partes da Europa passaram a se configurar de maneira similar, com estilo único. Então, quer dizer, cada lugar fazia de uma forma. Na arte românica, nesse período, na verdade, eles começaram a ficar algo similar, muito parecido um do outro. Então, aqui, ó, características de uma igreja românica que eu falei um pouquinho lá na arte bizantina, tá? Aqui, ó, as igrejas passaram a ser maiores que no período da arte bizantina. A pedra passou a ser usada na base também, material base, não só na base, mas como em toda a estrutura. Lembrando que para eles a ideia era a igreja era fortaleza para Deus, tá? Por isso essas paredes muito grossas. O uso de abóbada de berço, tá? Abóbada de berço e abóbada de aresta, ok? Com tecnologia empregada para telhado. Tá? A igreja passou a ser vista, como eu falei, fortaleza de Deus, paredes grossas, fachadas lisas, poucas janelas, o que deixava o interior das igrejas muito escuras e ventilação quase não tinha, até porque tinha pouquíssimas janelas, né? Aí, em termos de escultura românica, o que a gente tinha? As esculturas eram reproduzidas para adornar os lugares sagrados. Então, a grande temática girava em torno da religiosidade, né? Eram esculturas antinaturalistas, normalmente representadas por figuras já na parede. As esculturas não estavam soltas, elas estavam diretamente na parede para enfeitar. Alguns relevos também enfeitavam as fachadas e as paredes também, ok? O que tinha de pintura românica? Se eu estou falando de religiosidade que norteava, pintura românica, temas religiosos, tá? Marcava a pintura românica como características principais. A deformação e o colorismo, tá? Deformação para transmitir sentimentos, colorismo, a aplicação de cores puras, sem meios tons e preocupação com o jogo de luz e sombra. Gente, não tinha domínio técnico. Eu não sei trabalhar com luz e sombra, eu não sei trabalhar... Ó, Leonardo da Vinci só vem depois, né? Que a gente tá falando ali século XII, daqui a pouquinho a gente fala do século XVI, aí a gente fala de Renascimento. Tá, mas por enquanto, esquece, Leonardo da Vinci não tinha nem nascido ainda, né? Não tinha nem criado a técnica do chiaro escuro, tá? Ou a terceira dimensão ali na pintura, tá? Pra você ter uma ideia, tá? Todo mundo parece que tá um sobre o outro, ok? Não tenho domínio técnico, não sei como fazer, tá? A arte gótica, a partir do século XII até o século XV, né? Da onde vem a igreja a Catedral de Notre Dame é deste período, ok? Vivenciou a produção artística conhecida como arte gótica. O termo foi dado de uma forma pejorativa, tá? Não foi dado de uma forma legalzinha, não. Por quê? Porque foi por causa de um povo bárbaro, dos godos, né? Que eles invadiram Roma, tá? Foi um termo, uma forma pejorativa, não foi uma forma legal, não. A marca fundamental que mostra a diferença entre o período românico e o período gótico, tá? É a leveza da construção. Pensa, o românico, uma coisa grotesca, grossa, escura, as paredes pesadas, quase sem janela.
O gótico não, é a leveza, é a luz. Por mais que o nome, né, foi tratado nesse pejorativo, no godo, no bárbaro, tá? Mas assim, a questão de ser algo assim, para você assimilar o nome às igrejas, a técnica empregada, a luminosidade, a riqueza de detalhes, o material empregado é totalmente diferente, ok? No período gótico, a linha curva passou a se demonstrar com mais vigor, assim como a verticalidade e o naturalismo na escultura. O gótico surgiu no norte da França, logo não sofreu todas as influências, tá? A arquitetura ainda é grande forma de manifestação expressiva do ser humano daquela época, ok? Características da igreja, ó, grandes vãos, quer dizer, grandes janelas, eles viram essa necessidade, tá? Vitrais em forma de rosácea, pilares leves, grandiosidade estrutural, uso de arcos, uso de arcodante, uso de gárgulas, ó, sabe o que é isso daqui? Lembra do que eu falei? Não foi hoje, eu tô confundindo as aulas. Ó, pensa numa calha para levar água em cima da tua casa, assim, que precisa, né, quando chove, senão a água fica caindo, tá? As gárgulas nada mais é que um vazante de água, tá? Mas as pessoas, teve uma época que achavam que era para afastar os maus espíritos. Tem muitas civilizações que usam, né, alguns bichos para assustar e tudo mais. Ela, inclusive, no Corcunda de Notre Dame tem essa, né, a Corcunda tem uma cena que fica por ali, né? Mas aqui fala, né, talvez a mais conhecida igreja gótica seja a Catedral de Notre Dame, né, além de outras. Mas na pintura, isso que eu falo, que eu fico muito feliz, porque eu vejo pelo menos um artista que é o Giotto, um artista que ele ficou conhecido, ó, uma pintura gótica. Porque até então a gente quase não sabe nome de arquiteto, quase a gente não sabe nome de escultor, a gente não tem nome. Eu falei pra você nome de arquiteto, nome de escultor, nome de pintor? Não. Né? Um ou outro lá na arte grega, um ou outro lá na arte romana, Egito nem se fala, não falei nada. Só que agora aqui na arte gótica já tem Giotto, tá? Então, assim, Giotto revolucionou a pintura daquele momento, esse artista fez a transição, ele fez a transição realmente do período medieval para o Renascimento. Então, é um artista importantíssimo, tá? Muito importante para a história da arte. Nos anos finais do período medieval, a figura do homem começava cada vez mais a protagonizar da emblemática do cotidiano. Aos poucos, o mundo deixa de ser o teocêntrico, ele vai fazer essa transição do teocentrismo para o antropocentrismo, tá? E se prepara para a visão renascentista do antropocentrismo. A emoção e a fé se preparam para dar lugar ao que? A pensamento científico, ok? E o mundo se prepara para o renascimento, certo? A arquitetura foi o principal. Então aqui só para mostrar para vocês algumas imagens da rosácea, dos vitrais, que é uma característica da arquitetura gótica. Aqui vou voltar só mais um pouquinho, queridos. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, lembrando que todo o norte, né, da arte na Idade Média, quem vendeu esse disparador foi a religiosidade, o cristianismo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Renascimento na nossa próxima aula. Se tiver dúvidas, toda quinta-feira, das 15 às 17 horas no Classroom, estou lá, dúvidas pode me chamar, eu tô morrendo de saudade de vocês, tá? Desculpe pelo furo ali quando começou aquele áudiozinho daquele videozinho lá, tá? Ó, um beijo no coração de vocês, tô morrendo de saudade. Tchau, tchau. Beijo.